O Jornal da Sete está de volta e agora nós vamos continuar falando sobre a 35ª Semana Espírita. Geraldo, vamos agora falar um pouco sobre a 35ª Semana Espírita, mas eu queria falar também a respeito do perfil das pessoas que frequentam o Espiritismo. Aqui em Valadares, como é que vocês enxergam um perfil? Bom, o perfil espírita, são companheiros da vida cotidiana normal, são companheiros que vêm para a doutrina, alguns com dificuldades, alguns de nós veio vamos dizer assim, viemos pela dor, outros vieram pelo amor. Então o perfil é um perfil de uma comunidade normal, comum de todo mundo. Nós temos na doutrina espírita companheiros de todas as classes, de todas as faixas, né? Então nós não temos assim um determinado grupo selecionado que frequenta a doutrina. Uhum. Então ela é diversificada. Você falou dessa diversificação, então como é que é a relação com as outras religiões? A relação da doutrina espírita com as religiões, ela é bem tranquila, né? Em outros tempos houve assim alguma dificuldade, mas o entendimento que a doutrina é uma doutrina do Cristo, então isso, ao tomar conhecimento, as pessoas, outras religiões, em tomando conhecimento e vendo o nosso trabalho, que vem sendo feito a partir do século XIX, então hoje a gente vê isso com muita tranquilidade. Então na Semana Espírita, por exemplo, nós temos irmãos evangélicos, nós temos irmãos católicos que frequentam e que participam das nossas avaliações e dão as suas opiniões, e têm sido opiniões razoavelmente, opiniões boas. Então nós estamos bem tranquilos. Sim, falando só um pouquinho mais sobre esse assunto, existe também a questão dos evangelhos segundo os espíritas e os evangelhos católicos e os protestantes. Qual a diferença desses dois tipos de produção literária? Na realidade, cada um segue, tem um caminho que segue, mas entendendo que todas as religiões, independente de qual a linha, vamos dizer assim, de qual a sua base de segmento, elas vão convergir todas para o mesmo fim. Então, todas as religiões são boas. Nós necessitamos todos de uma religião, entendendo que religião boa é aquela que conduz o homem para Deus. Então, por onde nós vamos caminhar não tem tanta importância. O interessante é que todos nós vamos emergir no mesmo ponto. Nós vamos sair no mesmo ponto. A nossa busca é a angelitude, é estar próximo de Deus. E para isso, todas as religiões têm trabalhado em conduzir todo o rebanho. Quando a gente fala sobre o espiritismo, a gente sempre tem a relação com a morte e com a reencarnação. Como é que vocês veem isso? Com muita naturalidade, com muita tranquilidade, tendo em vista essa semana, veja bem, que nós vamos falar, o tema central é a morte e seus mistérios. Então a doutrina, as palestras, os seminários, vêm nos esclarecer com muita tranquilidade essa imortalidade da alma, essa vida que continua após a morte. Então a gente vai mostrar isso estamos mostrando isso durante esta semana, com muita tranquilidade e com uma racionalidade, com uma lógica em que as pessoas, em assistindo, em compreendendo e em buscando mais esclarecimentos, vai entender que realmente a vida continua, o espírito é imortal, nós estamos de passagem nesse mundo e nada acaba após o túmulo. Este é um tema que atrai muitas pessoas e a humanidade sempre se atraiu por saber do que vem depois da morte. Nós sempre tivemos esse interesse. Muitos de nós têm a dificuldade e às vezes não querem nem falar do assunto, mas há uma necessidade de entendermos a morte, de compreendermos a morte e de nos prepararmos para a morte, porque é a única certeza que nós temos, que ela virá.
Então, a partir do nascimento, nós já começamos a caminhar em destino a essa morte. Mais cedo ou mais tarde, nós não sabemos a hora. Por isso, precisamos compreender e nos preparar para que, quando essa fatalidade chegar, nós estejamos preparados. Você falou sobre esse tema da morte, que é uma das coisas principais dessa Semana Espírita. A gente vai falar sobre a programação dela no próximo intervalo, a gente vai continuar conversando. O Jornal da 7 volta já.